Visualize essa situação. Uma mulher humilde, com lágrimas nos olhos, coloca suas últimas moedas na cesta de ofertas da igreja. Ela não tem certeza de como comprará alimento amanhã, mas entregou tudo, porque foi dito a ela que se não entregar o dízimo, estará roubando de Deus. Falaram que seria amaldiçoada, que tudo na sua vida ficaria travado. Então, movida pelo medo, ela ofertou. Mas lá no fundo do seu coração, uma questão ressoa. É isso mesmo que Deus deseja de mim? Se você já experimentou pressão, confusão ou mesmo culpa por não conseguir dar precisamente 10% de toda a sua renda, esta mensagem é direcionada a você. E preciso ser transparente logo no início. Nem todas as pessoas conseguem chegar até o final desta mensagem. Apenas aqueles que possuem coragem para confrontar a realidade. Somente os que possuem fome pela palavra genuína de Deus, livre de manipulações e distorções, permanecem até o final. E caso você seja uma dessas pessoas, é possível que hoje aconteça uma transformação profunda na sua vida financeira e espiritual. Vamos desvendar 5 segredos bíblicos sobre o dízimo que raramente você escutou de algum líder religioso. E fica aqui o alerta. O quinto segredo vai te impactar profundamente porque ele revela uma verdade que muitos escolhem ocultar. Antes de seguirmos, já quero te pedir que escreva aqui nos comentários: Senhor, me revela a verdade. Escreva isso agora como uma súplica, uma oração pública. Isso vai movimentar o mundo espiritual e demonstrar que você está pronto para conhecer a vontade verdadeira de Deus sobre este tema. Agora prepare-se e abra a sua mente, mas especialmente abra o seu coração, pois o que vamos abordar aqui hoje é algo extremamente sério e quem possui ouvidos espirituais vai compreender. Antes de existir qualquer mandamento, antes mesmo da lei ser dada através de Moisés, um homem realizou algo extraordinário. Abraão, depois de conquistar uma batalha, teve um encontro com um sacerdote misterioso chamado Melquisedeque. E naquele momento, de forma espontânea, ele entregou o dízimo de tudo aquilo que havia conquistado. Encontramos isso registrado em Gênesis 14:20. Mas preste atenção no detalhe crucial. Abraão não estava cumprindo uma ordem. Não existia mandamento algum. Não havia cobrança nenhuma. Ele ofertou porque reconheceu que a vitória era proveniente de Deus. Este é o ponto inicial. O dízimo, na sua essência mais original, não representava obrigação, era um ato voluntário de gratidão, um reconhecimento espiritual da soberania divina sobre todas as coisas que possuímos. Posteriormente, sim, o dízimo passa a ser formalizado através da lei de Moisés. Em Levítico 27:30, encontramos que o dízimo da terra, das frutas e da colheita era consagrado ao Senhor. Mas neste ponto surge uma revelação significativa. O dízimo possuía um propósito muito mais amplo do que apenas sustentar o templo ou financiar o sacerdote. Na realidade, o dízimo funcionava como uma ferramenta de justiça tanto social quanto espiritual. Ele provia sustento aos levitas, que não possuíam herança de terras, mas também era utilizado, conforme vemos em Deuteronômio 14:28-29, para amparar os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Isso significa que o dízimo não era somente um dever religioso. Era uma estrutura de proteção, uma resposta prática ao amor de Deus pelos que necessitam. E tem mais. Existiam diversos tipos de dízimo. O anual destinado aos levitas, o trienal voltado para os pobres, as ofertas para as celebrações religiosas. Não se tratava de um simples percentual fixo de 10%. Era um sistema complexo, com múltiplas camadas, variações e objetivos específicos, o que demonstra que Deus jamais esteve focado apenas em porcentagens, mas sim no coração, na motivação e no impacto social do ato de contribuir. Lamentavelmente, como tantas outras verdades, este princípio também sofreu distorções. Em Malaquias 3, Deus confronta o povo por negligenciarem os dízimos e as ofertas, não porque ele necessitava do recurso financeiro,
mas porque o abandono do dízimo expunha um coração frio, afastado, indiferente à justiça. Agora faça uma pausa e reflita. Quando você escuta sobre dízimo hoje em dia, você sente esse espírito de justiça, generosidade e cuidado pelos necessitados? Ou experimenta mais peso, cobrança e medo? Comente aqui. Agora eu compreendi o verdadeiro propósito do dízimo. E se desejar, compartilhe qual aspecto dessa explicação mais te impactou. Isso auxilia outras pessoas que também estão despertando para essa verdade. Então surge Jesus e com ele uma maneira renovada de enxergar a fé, a existência, o relacionamento com Deus. A questão é: Jesus reforçou a obrigatoriedade do dízimo ou apresentou uma nova perspectiva? A resposta pode surpreender muitas pessoas. Em Mateus 23, Jesus se dirige diretamente aos fariseus, aqueles religiosos que adoravam exibir sua santidade. Ele declara: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E conclui: importava praticar estas coisas sem negligenciar aquelas. Em outras palavras, o problema não estava no dízimo propriamente dito, mas na inversão das prioridades. Eles eram rigorosos em entregar até mesmo o dízimo das ervas, porém esqueciam da justiça, do amor, da fé autêntica. Cumpriam normas, mas ignoravam o centro da fé. Jesus jamais condenou o ato de contribuir, mas ele denunciou a hipocrisia. Dar como se fosse uma transação com Deus, uma maneira de se justificar espiritualmente, enquanto o coração permanecia frio, orgulhoso, endurecido. Em Lucas 11:42, a declaração de Jesus é ainda mais evidente: Ai de vocês, fariseus, que dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça e desprezam a justiça e o amor de Deus. Observe, Jesus está afirmando: vocês estão concentrados no exterior, mas o que realmente importa vocês desprezam. E então, surge uma das narrativas mais impactantes, a do fariseu e do publicano. Em Lucas 18:9-14, o fariseu ora com arrogância, afirmando: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Enquanto isso, o publicano, com a cabeça abaixada, clama por misericórdia. E quem Jesus elogia? O publicano. Porque Deus não busca perfeição religiosa, busca um coração quebrantado. E finalmente Jesus observa a viúva pobre no templo, aquela que coloca 2 pequenas moedas, e afirma: ela ofertou mais que todos os demais, pois deu tudo o que possuía. Marcos 12:43. Ela não ofertou por obrigação, ofertou por confiança, por entrega, por amor. Jesus nos revela que o dízimo não se trata de valor numérico, se trata da disposição do coração sobre colocar Deus em primeiro lugar, não apenas no papel, mas na vida prática. Se isso está fazendo sentido para você, comente agora. Jesus me revela como ofertar com amor e não por obrigação. Vamos juntos proclamar isso e inspirar outras pessoas a procurarem uma fé mais profunda, mais verdadeira e mais livre. Agora que compreendemos o que Jesus revelou, surge uma questão que muitas pessoas jamais pararam para refletir. Se o dízimo é algo tão essencial, por que os apóstolos não enfatizaram sua obrigatoriedade nas cartas do Novo Testamento? A resposta é evidente e transformadora. Ao examinar com atenção as epístolas de Paulo, Pedro, João, você não encontrará nenhuma exigência para que os cristãos entreguem exatamente 10% de sua renda. O que você descobre abundantemente é o convite à generosidade voluntária. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo registra: cada um contribua conforme propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Veja a diferença. Não existe porcentagem. Não existe obrigação, não existe ameaça. O foco está na liberdade, na consciência e na alegria de contribuir. E além disso,
Em 1 Coríntios 16:2, Paulo orienta a comunidade a separar uma oferta de acordo com a prosperidade de cada pessoa. Ou seja, quem pode mais contribui mais. Quem está em dificuldade não é pressionado. Essa é a lógica do reino. Graça, não imposição. Coração, não cálculo. Amor, não medo. O próprio Paulo, ao elogiar a generosidade dos filipenses em Filipenses 4:18, afirma que a oferta deles foi como um perfume suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Perceba, não era um pagamento, era uma manifestação de amor. E ainda existe um detalhe importantíssimo. A generosidade cristã vai além do dinheiro. Abrange tempo, talentos, serviço, compaixão. Tudo o que possuímos e somos deve estar disponível para Deus. Não apenas uma fração da nossa renda. Lamentavelmente, muitos hoje utilizam o dízimo como moeda de troca. Dê e Deus vai te abençoar com mais dinheiro. Mas isso representa uma distorção grave do Evangelho. Deus não é banco, Ele é Pai. E pais não cobram taxa de amor. O que o Novo Testamento nos revela é uma transformação profunda. Não somos mais governados pela lei, mas pela graça. E sob a graça, a generosidade é resultado de gratidão, não de medo. Se isso está fazendo sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu desejo viver a generosidade da graça. Vamos formar uma corrente de fé consciente, madura e livre em Cristo. Pouco se aborda sobre isso nos púlpitos, mas é uma verdade que necessita ser exposta com coragem. O dízimo tem sido em diversos lugares transformado em uma espécie de moeda espiritual. Uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de comprar bênçãos, proteção ou prosperidade com 10% da renda. E aqui está o perigo. Quando a oferta é realizada com medo, com culpa, com a intenção de negociar com Deus, ela perde seu valor espiritual. Muitos já escutaram frases como: se você não entregar o dízimo, Deus fecha as portas. Sua vida está travada, pois você está roubando de Deus, quer ser abençoado. Dê o dízimo primeiro. E com isso, o ato de contribuir deixa de ser uma manifestação de amor e passa a ser uma forma de autoproteção religiosa, um seguro espiritual forçado por ameaças emocionais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Que tipo de pai exige dinheiro do filho para abençoá-lo? Deus não é comerciante. Deus é pai. Que um pai amoroso abençoa, corrige e sustenta porque ama, não porque foi pago. A Bíblia nos adverte severamente contra essa lógica distorcida. Em Atos 8, Simão, o mágico, observa os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo. E o que ele faz? Oferece dinheiro para ter o mesmo poder. A resposta de Pedro é dura. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8:20. Essa passagem é um confronto ao sistema religioso moderno que vende bênçãos, vende promessas, vende chaves de vitória. Escute isso com atenção. As coisas mais preciosas de Deus não estão à venda. Não se compra unção. Não se compra milagre, não se compra salvação, não se compra favor celestial com cédulas humanas. A fé verdadeira não negocia. A fé verdadeira se entrega, confia, ama, serve. Se você já experimentou pressão para entregar o dízimo com medo de ser amaldiçoado, saiba que isso não vem de Deus. Isso é manipulação religiosa. Deus não deseja o seu dinheiro. Ele deseja o seu coração livre e cheio de fé. Agora me responda com sinceridade. Você já sentiu esse peso? Já foi induzido a ofertar por medo e não por amor? Se sim, comente aqui embaixo. Eu não desejo comprar bênçãos, quero viver pela fé. E se desejar, compartilhe a sua experiência, porque pode ter mais alguém vivenciando o mesmo processo de libertação. E o seu testemunho vai fazer toda a diferença. Agora chegou o momento de revelar o segredo mais libertador de todos. Aquele que pode transformar completamente sua maneira de enxergar as finanças espirituais. A verdadeira generosidade só possui valor diante de Deus quando nasce da liberdade. A religião impõe, a religião cobra, a religião força, mas o Espírito Santo convida.
Ele inspira, toca, sensibiliza. Ele planta no coração aquilo que a imposição nunca será capaz de produzir: a alegria de contribuir. Muitas pessoas vivem um evangelho baseado no medo. Ofertam com receio, dizimam com culpa, contribuem como se estivessem pagando uma dívida eterna. Mas a verdade, à luz do Novo Testamento, é esta: a graça de Deus não obriga ninguém a dar. Ela transforma o coração para que a oferta se torne espontânea, alegre e voluntária. Em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, Paulo fala com entusiasmo sobre a igreja da Macedônia. Um povo em extrema pobreza, vivendo momentos difíceis, mas que surpreendeu os apóstolos. Sabe por quê? Porque eles não apenas contribuíram, eles insistiram em participar da oferta. E Paulo declara algo poderoso: eles deram além das suas forças, mas primeiro se deram ao Senhor. Este é o ponto. Quem entrega o coração a Deus não precisa mais calcular porcentagem, porque a entrega não vem da pressão, vem do amor. A Bíblia não diz Deus ama o que dá muito. A Bíblia diz Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. E aqui está uma verdade que muitos ignoram: a liberdade espiritual é mais poderosa do que qualquer regra religiosa. Porque quando você contribui com alegria, com paz, com gratidão, sua oferta se torna um perfume suave, um sacrifício agradável ao Senhor. Como diz Paulo em Filipenses 4:18, o foco de Deus nunca foi a quantia, foi o coração. Você pode ofertar 1%, 10%, 50%, mas se não for por amor, não passa de ritual vazio. Agora, quando a oferta é resultado da liberdade em Cristo, ela se torna semente, e semente frutifica. Quer ter uma vida financeira saudável diante de Deus? Comece ofertando com o coração livre. Pare de contribuir por medo. Comece a contribuir por convicção, por gratidão, por fé. Se esse quinto segredo fez sentido para você, comente aqui: eu escolho ofertar com liberdade e amor. Vamos fazer dessa declaração um selo espiritual de transformação e maturidade. Se você chegou até este ponto, eu preciso te dizer algo muito importante. Você faz parte de uma minoria. Sim, porque a maioria das pessoas desiste de escutar quando o assunto desafia crenças antigas. Mas os escolhidos possuem sede pela verdade e permanecem. Hoje você conheceu os 5 segredos bíblicos sobre o dízimo que provavelmente nunca te contaram. E não foi por acaso. Foi porque Deus está te chamando para um novo nível de compreensão, de maturidade espiritual e de liberdade. Hoje você descobriu que o dízimo começou como um ato de gratidão, não uma obrigação. Que Jesus confrontou a hipocrisia dos que davam, mas sem amor. Que os apóstolos nos revelaram a dar com alegria e não por imposição. Que ofertar não é moeda de troca, mas manifestação de fé. E que a generosidade verdadeira nasce da liberdade, não do medo. Agora eu te pergunto: qual desses segredos mais te confrontou? Qual deles abriu seus olhos? Escreva aqui nos comentários. O segredo que mais falou comigo foi o número. E completa com uma frase sobre como isso tocou seu coração. Isso vai gerar uma corrente de testemunho, aprendizado e cura nos comentários. E olha, se essa mensagem te libertou, te ensinou ou fez sentido para você, não guarde isso só para você. Compartilhe com 3 pessoas que você ama. Isso não é só um gesto. É uma forma de selar esse compromisso com a verdade para aqueles que escolheram permanecer até o fim desta mensagem. Faça isso agora e ajude mais vidas a se libertarem do medo e da religiosidade. E claro, se você deseja continuar recebendo mensagens como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso nos auxilia a alcançar mais corações e impactar um maior número de pessoas que precisam escutar mensagens como esta. E agora eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco diante de Ti cada vida que chegou até aqui, cada filho e filha Teu que foi tocado, confrontado, despertado por essa mensagem. Eu oro para que o Teu Espírito Santo remova todo o peso, toda a culpa, toda a distorção religiosa
e substitua tudo isso pela liberdade da tua graça. Ensina-nos a ofertar com alegria, a servir com amor, a confiar em ti, não por obrigação, mas por relacionamento. Que nunca usemos o dízimo como moeda, mas como uma manifestação viva de fé. Livra-nos da avareza, do medo, da manipulação e conduz-nos a uma vida de generosidade abundante, de gratidão verdadeira, de entrega sincera. Que esta pessoa que ora comigo agora sinta a tua paz, tua presença e o teu cuidado financeiro, espiritual e emocional. Que ela saiba profundamente que não precisa pagar por tua bênção, pois o maior preço já foi pago na cruz. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa oração, escreva aqui nos comentários: eu recebo. Eu escolho viver pela graça e não pela obrigação. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te proteja e te conduza com sabedoria todos os dias da tua vida. Até a próxima.